Nossa, boa noite a todos. Estamos então mais um podcast Galera na Net. Fico por dentro hoje com duas Pereiras comigo aqui, né? Família Pereira em peso quase aqui, mas duas grandes profissionais de Júlia Castilhos que fazem parte do núcleo das mulheres empreendedoras de Júlia Castilhos que estão vindo aqui, pessoal, como a gente fala sempre, trazer as informações para que toda a comunidade castilhense e região conheçam as nossas empreendedoras e, principalmente, conheçam o trabalho delas, a dedicação, o conhecimento e a união que existe no núcleo. Meninas, Chayane e também Adriane, eu agradeço a participação de vocês. Eu vou te pedir para me falar de chamar de Chay, É mais que é o fácil. mais prático que a gente chama todo dia, tá? Isso. Mas eu agradeço a vocês por estarem aqui conosco. Agradeço novamente a Marinês por ter aceito a nossa proposta de fazer essa união, galera na net e o núcleo, trazendo as informações das empreendedoras. Mas eu também tenho que agradecer àqueles que nos apoiam para que aconteça toda essa sistemática. Há 3 anos já estamos com o podcast Galera na Net e as empresas que estão nos apoiando e empresas que queiram nos apoiar podem entrar em contato conosco, então, para esse trabalho. Cotrijuc, cada vez mais Cotrijuc crescendo, cada vez mais Cotrijuc ampliando e também, pessoal, dando emprego a toda a comunidade castilhense e vários municípios da região. Ao pessoal que está ao vivo ali, agora eu me lembrei que nós estamos no Insta, na loja Colibri, então estamos ao vivo aqui no Galera na Net e também lá no Insta da loja Colibri, então quem quiser assistir, como é o nome da menina? Essa é a Thaís. A Thaís que está fazendo então a transmissão. É isso. Então, só chama para nós aí, Rafa, o evento da Cotrijuc amanhã. Amanhã, então, nós temos a quarta jornada técnica do leite, onde hoje eu estive lá, pessoal. Está tudo estruturado, mesas, telão. Para o pessoal que não vai estar lá, só para você saber, ele vai ter uma vaca que eles vão demonstrar fazendo tirando leite, então todo o manejo, mas é uma vaca que não, ela é uma estrutura que eles montaram. Tem leite, tem várias coisas lá que estão montando para a apresentação deles amanhã. Muito interessante. E a gente vai trazer algumas informações de lá também, a partir de amanhã. Ponto certo no mercado, sempre grandes promoções. E vocês sabem que o atendimento ponto certo é aumentando cada vez mais. Um abraço, então, para o Selmar, para a Nádia, para toda a equipe, para o pessoal que está lá sempre atendendo bem e trazendo grandes promoções para a comunidade castilhense. VidaCard, o cartão saúde que está na palma da sua mão. A gente sempre diz que saúde é muito importante. Eu ontem mostrei para vocês aqui o app, né, o pessoal que assistiu. O app eu fiz a consulta, agendei a consulta para ontem mesmo. Hoje já fiz os exames, fui no hospital, já tive desconto quando tu tem o convênio do VidaCard também, com o convênio que vocês têm. E para vocês verem a agilidade. Então, só para vocês terem a noção que realmente funciona. E quem não tem VidaCard, dá uma passadinha lá na Barão do Rio Branco, vê as propostas, os pacotes e com certeza a sua família vai estar feliz e com atenção à saúde que é necessária. Monjoá com grandes promoções, pessoal. Chegando o outono agora, promoção que você pode parcelar, parcela pequena, que facilita para você e para toda a família. Então, vai na Monjoá, ali na Barão do Rio Branco, fala com as meninas, fala com a Mara, que terão todo o atendimento. Applesoft, agradeço ao Deco, a toda a estrutura e parabenizo pelo crescimento dessa empresa que já está atendendo em todo o país e cada vez mais a gente deseja sucesso para a Applesoft. LS Soluções Contábeis, semana que vem o Leandro vai estar aqui junto com o pessoal do Conselho do Idoso e Conselho da Criança, trazendo informações sobre o SUS Castilhense Solidário, pedindo o apoio de toda a comunidade. As empreendedoras, com certeza, vão ajudar porque elas, no imposto de renda, pagam o imposto de renda, né? Então podem destinar para o idoso e para a criança. E 7 anos seguidos, Unifique no Sul a melhor internet do país. E eu sempre agora do sul do país. Eu lembro que agora, pessoal, tem o chip da Unifique. Quem ainda não colocou, Thaís, se a tua operadora está trancando alguma coisa, muda para Unifique, que não vai mais trocar. Já mudou? Vai mudar. Não tranca e com certeza vocês vão ter então o custo menor no mês e também uma qualidade na operadora. Bom saber. Chayane Martins Pereira e Adriane Pereira. Sejam bem-vindas, minhas amigas, minhas colegas.
atletas, estudantes. Com vocês, assim, a gente está convivendo dia a dia. Não que as outras não, mas vocês chegam mais perto, porque a Chay a gente estudou junto agora em alguns cursos, a Adriane voleibol, sempre então acompanhando, mas a comunidade castilhense conhece vocês, mas muita gente quer saber quem é a Chayane, quem é a Adriane, e eu gostaria que vocês se apresentassem então o pessoal de vocês para a comunidade castilhense. E mais uma vez, sejam bem-vindas ao podcast Galera na Net. Muito bem, então eu sou a Chayane. A maioria das pessoas me conhece, né, pelo apelido aí mais curtinho, que é Chay. Eu sou uma filha de uma família de 4 irmãos, natural aqui da cidade de Júlio de Castilhos, mas cresci na cidade de Salto do Jacuí. Vim aqui para a cidade com 18 anos, aí terminei os meus estudos e tive a minha formação acadêmica no Instituto Federal Farroupilha, onde eu cursei o bacharelado em administração. Fui participante da primeira turma, né? Foi uma jornada aí de muitos desafios. O curso chegando no Instituto Federal, muita expectativa, tanto dos professores como da comunidade e também dos alunos. Foi lá no Instituto Federal que eu comecei a olhar para esse mundo que é o comércio, que é o mercado de trabalho, como que funciona, as possibilidades, né? O quanto a gente consegue percorrer aí na nossa vida pessoal, vivendo aí o profissional também. A minha escolha profissional, ela veio dessa experiência nessa instituição. A, a matéria de marketing, que era a mais interessante ali para mim, foi a que mais me ajudou no meu negócio. Então, aqui na cidade foi o meu início, né? Sou natural daqui, meu crescimento profissional também, meu crescimento acadêmico também. E moro aqui já há 10, 12 anos agora, eu acho. Muito bem, então conhecemos um pouco. E sou mãe também, Eu ia né? Eu dizer, ia dizendo, falei mas dos meus fala dos filhotes. filhos. Tenho 2 filhos, tenho a Helena, com 8 anos, e tenho o Germano, que fez agora 13 anos. Meu marido, o Jeco, que tem uma empresa também aqui bem pertinho, a Tornearia Mazuti, meu parceiro de negócio e de vida também. É o nosso Jesus, né? E ele é um participante Por que que eu falo assíduo, isso? né, das encenações da Igreja Católica ali, com representações aí de Jesus Cristo, Eu sim, chamo ela que ela é a esposa de Jesus. Olha, até tranquei aqui. de Que é Jesus. o Jeco com Jesus, então, E é meio é, parecido. em Júlio de Castilhos. Adriane, seja bem-vinda. Muito obrigada. Meu nome é Adriane. Nós somos empresários da empresa House Shop e Drinks. Eu sou mãe do Leonardo, esposa do Maninho Murini, irmã da Janete, do Macaco e do Laírto, filha do Ives e da Jussair. Como a Chay também, até tu está contando a história, eu também comecei, sabe, que a nossa história é meio parecida. Eu também fui embora daqui de Júlio, nasci aqui em Júlio, fui embora daqui de Júlio com 4 anos, 5 para Canoas. Fiquei lá até os 15, voltamos para Júlio de Castilhos e estamos aqui até hoje. Eu sou funcionária pública municipal, eu sou telefonista, concursada há 28 anos e 4 meses. Eu sou catequista, eu sou conselheira lá da paróquia, da matriz. Eu gosto de jogar vôlei. Agora, falando da Adriane fora, a Adriane é uma mulher, né, e sou também, né, empreendedora. A Adriane é uma mulher de fé, eu tenho muita fé, eu tenho muita gratidão pela minha vida. Eu acho que Deus nos deu essa vida e essa vida a gente não deve jogar fora, a gente tem que fazer o melhor que a gente puder aqui. Deus não vai se arrepender, disso eu tenho certeza, comigo não. Eu tento fazer tudo que eu posso. Eu sou uma pessoa que gosto de tudo em família, sou
amo a minha família, amo meu marido, sou loucamente apaixonada pelo meu filho, eu sou a fã número 1 dele, não tem como não falar dos filhos. E é isso, e temos a empresa, sou catequista, sou formada em matemática no IFE, e eu fui também na primeira turma. Olha aí, ó. Foi na primeira turma também. Como eu já era concursada, não quis nem fazer concurso para professora, então, enfim, já estou quase me aposentando da prefeitura. Sou empreendedora. Essa nossa empresa tem 24 anos, é a nossa primeira filha, porque o Léo também tem 24 anos, ela é uns mesinhos Mais mais, nova. A mais velha que o Léo. Mais velha que eu. E é isso. Muito bem, então a gente acabou conhecendo um pouco de cada um e o pessoal está mandando mensagens. Pessoal, neste podcast tem uma diferença. Nós vamos sortear brindes, mas não hoje, na sexta-feira. Como vai funcionar? A Chay vai. Já vamos mostrar o brinde agora. Nós vamos mostrar os brindes agora e o pessoal que comentar durante a nossa live. E vai ser quiser feito o abrir, sorteio pelo sorteador. arrumadinho aí. Nós vamos fazer aqui então. Este aqui vai ser o brinde. Abriu o presente do outro? Aqui, ó. Aí tem uma viseira ali, ó. Tem uma viseira. Isso, aparece o brinde aí Ó, dentro. eu vou só afastar aqui para o pessoal saber que vai ter esse sorteio. Isso. Eu postei nos stories da loja ali da Casa Colibri o item que vai ser sorteado. Ele tem aqui negrinho um adesivo, ó, por isso que tu tá Aham. tentando abrir ali. Vamos ver aqui assim, ó, Então, pessoal. Ó, este vai ser o brinde, então, este é o brinde. da loja Colibri. Elas combinaram assim de fazer o sorteio do brinde. Isso. E esse sorteio vai ser feito no sorteador na sexta-feira. Opa, lá na loja da Chay. Eu vou ir Isso lá aí. e nós vamos fazer direto lá, tá? Pode guardar. Então a gente lembra, o pessoal Muito vai bem. comentando. Quem chegar, eu volto e meia, eu vou lembrar que tem o sorteio. E a Adriane vai informar qual é o sorteio dela. Se Ah, bem que eu não queria que ela sorteasse, nem o Rafa ia ficar com ele. ele queria ficar. Nós vamos sortear um barril de 10 litros do chopp Hatter, né? Que é o beer, Pilsen. E quem ganhar, só nos liga que o dia que quiser, a gente vai e monta lá a chopeira e a pessoa Que faz a maravilha. festinha. Olha só, E pessoal. se quiser, ganha 10 litros, mas se quiser 20, 30, 50, daí a gente Vai. acerta E se depois. quiser convidar também, a gente vai junto, Sim, né? e se quiser convidar também, né? Vamos ver então, vamos ver se as empreendedoras ou alguém Ah, é. ganha. Lá em casa também estão participando, ó. Estão Todo o assistindo pessoal também. está Vamos assistindo. ver, vai que a gente O Jackson Então, comemora. mas nós vamos fazer Boa assim, ó. sorte. Se caso alguém da casa da Adriane ganhar o chopp, não pode. Não pode. Se caso alguém da Chay, não pode. A gente Não sorteia pode. novamente, vamos ficar assim, né? Isso. Que horas Isso. vamos sortear de sexta? Vamos sortear, pode ser ali por 1h30 da 1h30. tarde. Então fica Porque daí certo, tá um então, pessoal. silêncio lá na rua, na avenida é mais tranquila nesse horário. Tá ok, então fica certo. Tu me lembra para nós Isso, fazer lembra esse sim, tu sorteio. manda uma Tá ok? mensagem. Deu certo, Rafa? Te pergunto, que eu mandei pro Rafa agora uma imagem que nós vamos usar. Ótimo. Eu só vou perguntar para ele se tá Uhum. tudo ok. E- Tá ok, então. Ele já falou sim aqui. Aham. E agora nós vamos conversar então com as empreendedoras. A gente sabe o quanto vocês estudam, o quanto vocês se dedicam e também o trabalho que dá. A Chay, desde que eu comecei a trabalhar com ela, apresentando a loja, quando era lá embaixo na Barão, ainda agora está aqui em cima, Toda a transição ela, ali, né? na primeira transmissão que eu fiz, ela contou a história Isso. da marca. E é sobre isso que eu vou te perguntar. Casa Colibri, nos fale sobre essa marca. Apresente para a comunidade castilhense, para tuas colegas e região, a história da marca da Casa Colibri. Então, essa criação de logomarca e logotipo, né? Nome e figura, construção de figura, ela precisa inicialmente ter um significado, né? Toda construção ela vem inicialmente de uma conversa com o criador desse conteúdo, né? Que no caso foi a minha profissional escolhida, ela é profissional lá em Panambi, é a Thaís Roque. Quem quiser procurar ela, quem quiser procurar o serviço dela, ela é excelente. A Thaís fez uma entrevista comigo. Eu tinha muitas paixões, gostava de muitas coisas, tinha muitas admirações, e ela precisava colocar tudo isso
né? Nessa logo, e esse significado, ele precisava ficar de forma sutil. Então, a criação da logo, ela foi feita a partir dessa conversa, a partir do meu propósito e daquilo que eu acreditava. A gente tem aí uma construção de nomes. Casa é uma palavra, colibri é outra e cada uma traz uma mensagem oculta. Podemos colocar a imagem já? Podemos, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa estrutura. A casa, ela é o nosso lar. Todos nós começamos num lar onde a gente traz emoções, memórias, construções de afeto, de vínculo. E essa casa, ela tem a estrutura e física das janelas, né? A gente usou, então, esse formato das janelas, como vocês podem ver, é um vitral, né? A base reta e ela faz essa curvatura, lembrando, então, a estrutura física de uma casa que é as suas janelas, né? Olhar para fora, olhar para o dia, para o horizonte, para o novo dia que começa. Em seguida, a gente representou ali, então, uma flor, que é a cor principal dessa flor é o amarelo ali, o amarelo mostarda, porque a minha flor preferida é o girassol. E o girassol, ele tem um significado muito importante para mim, porque ele é uma planta que ele busca no outro a energia. E eu sou uma pessoa que eu gosto de estar perto, né? Eu gosto de estar perto das pessoas. E ela identificou isso, buscamos o significado do girassol. O girassol tem também, aí nessa questão dos significados, a pluralidade, né? Se a gente observa, o centro do girassol, ele é composto por milhares de sementes. Então, o que faz ele belo é ele estar inteiro. O girassol também é usado em figurações relacionadas ao nosso bem-estar mental. Ele traz essa reflexão para o belo, o inteiro, o olhar para fora, olhar para o outro. Então, quem nunca olhou para uma lavoura de girassol e deu aquele sorrisão, né? Nossa, eu quero tirar uma foto, olha que lindo. Nem precisa ser a tua flor preferida, mas o girassol nos traz essa alegria. Chama aquela atenção. Ele chama atenção. E é uma cor vibrante, uma cor alegre. E isso fez a gente, então, figurar nessa marca a escolha do girassol. O colibri, ele foi a escolha mais, eu acho que perfeita de toda essa construção, porque o colibri, ele é um pássaro polinizador. E assim como as artesãs são, toda obra de arte, toda peça produzida, ela foi feita por alguém em algum lugar. Mas até onde ela pode ir vai depender de quem levá-la. O colibri, ele é um polinizador, ele vai daqui até um outro lugar e leva essa beleza. Então a gente fez esse link. O colibri também tem essa característica que são as cores, né? Muitas cores. O artesanato ele traz essas possibilidades de muitas cores, muitos tons, muito brilho, e também ele tem esse bico que vai afunilando, né? E ele traz a menção aí de um dos itens mais antigos e mais utilizados, que é a agulha. Muito bem, então, pessoal, unindo todas essas informações, viram que realmente, no dia que ela falou a primeira vez, pessoal, eu fiquei encantado, porque É lindo, eu adoro essa todas as história. peças, todas as partes se encaixam. Isso. E quando ela encerrou falando da agulha, e é o que É, realmente o pessoal trabalha mais lá na Casa isso. Colibri, então ficou perfeito. Então, parabéns para você. Quem é que criou para ti? Foi a Thaís Roque. Ela, ela é natural da cidade de São Paulo, mas ela atua na cidade de Panambi. Muito bem, então fica a dica também dessa grande profissional, a Thaís. Parabéns, então, pela criação. Uhum. Adri, me fala um pouco da história da The House.
A empresa, ela, há 24 anos atrás, o Leonardo começou a trabalhar como vendedor. E naquela época era representante comercial. E tinha que ser uma sociedade, tinha que ser uma sociedade. Daí aí nós abrimos a firma, porque ele tinha que tirar nota e passar, né, para as empresas que ele trabalhava. Depois veio a ideia de colocar um mini mercado. Aí nós colocamos um mini mercado na casa do meu pai cedeu uma peça, assim, até desmanchou uma parede, aumentou, e nós colocamos um mini mercado. O mini mercado, acho que teve uns 12 anos, mais ou menos. E também vendemos naquela época cartucho. Eu me lembro que era uma loucura trazer cartucho, até Era cartucho. permitido. Não, até cartucho. Ah, o cartucho de já de tinta, de De já impressora. ter tinta Não. impressora, sim. Ela achou que era arma já. Eu achei que Não, cartucho. cartucho. Isso daí. Cartucho de De impressora. impressora Porque era uma loucura. era uma loucura, não tinha, não se achava. E daí até Nossa, que nós conseguimos um fornecedor e a gente vendeu muito cartucho. Era uma correria, mas nós vendíamos de tudo até. Aí depois continuamos com o mercado e daí surgiu o chopp. Como é que surgiu o chopp? O chopp faz aproximadamente, eu acho que uns 15, 16, 17 anos que a gente vende chopp. Surgiu porque assim, eu chegava final de ano, nós queríamos chopp, né? Porque, como eu disse, a gente gosta de festa, né? Tanto a minha família como a dele, a gente gosta muito de festa, de reunir a família. E nós queríamos chopp e não tinha, porque só tinha o Zé, né? Que vendia aqui em Julho ali no posto. E sempre que a gente ligava, sempre já tinha, porque era só ele para toda a Querido pessoal, cidade. fim de ano, agenda Sim. até em novembro para dezembro, né? Sim, agora a gente sabe que em outubro, início de novembro, a gente não tem mais chopeira, né? Para Natal e primeiro de ano, só se alguém desistir. Aí nós fomos em Cruz Alta, na festa dos parentes do Lê lá, e da família dele lá, e daí eles tinham chopp, e era o Hatler, este. Daí, no outro ano, nós pegamos para nós aqui, tipo, daí um primo dele disse assim, quem sabe tu pega e revende esse chopp aqui em Julho, porque quase ninguém tem, né? Aí nós começamos a pegar em Cruz Alta. Aí nós ia lá em Cruz Alta, trazia o chopp para Julho, né? Aí um dia o rapaz lá disse assim para nós, por que que vocês não entram em contato com a indústria do chopp, né? Que é em 3 de maio. Aí nos deu o telefone e tudo, entramos em contato, precisava de uma câmara fria, aí nós compramos e começamos a comercializar o chopp para eles aqui. Aí com este chopp a gente tem todos os chopps, né? Daí a empresa, mesmo com chopp, depois veio o Loud, né? Veio o bar, né? Como eu sempre digo assim, eu digo, nunca na minha vida eu achei que eu fosse ser dona de boteco. Era um boteco muito legal. Era maravilhoso. E veio o Loud, que fechou, porque tem coisas assim que tem que ter uma data de validade para ser bom, né? Que nem como diz o Lê sempre se lembra do porão. Que na nossa época tinha o porão, os mais novos não vão saber o que é, Eu não mas lembro nem sabia nem onde é. sabe o que é, mas era um bar muito bom, todo mundo ia, todo mundo adorava. E o Loud, assim, assim, não, todo mundo disse, é tu e o Maninho, porque vocês são muito aconchegantes, vocês deixavam as pessoas. Eu não sei se éramos nós ou se eram as pessoas, eu sempre digo assim, que é as pessoas que iam lá. Porque o pessoal, a nossa clientela era todos da mesma idade, sabe? Gostavam das mesmas músicas e aquilo começou. Era uma sociedade do Reinaldo com o Lê, né? Mas quem atendíamos éramos nós. Ah, e aquele bar começou e aquilo começou a virar ponto, e daí todo mundo ia e tinha a quinta-feira do Shopping Dobro, né? Que não Que a gente podia, né? adorava. Mais o karaokê? Tinha mais o karaokê e o pessoal cantava, né? Muitos cantavam muito, né? Outros achavam que cantavam. Eu, por exemplo, eu destruí os Mamonas Assassinos. Vocês reviraram no túmulo, né? Porque o dia que eu cantei os Eu Mamonas. cantei só uma vez e pediram para não cantar mais. Eu Então, não tive essa coragem. Eu também. Quando eu comecei a cantar, o Lê tava lá na cozinha e disse assim para as cozinheiras: Eu não acredito que ela tá cantando. E daí nunca mais cantei. Cantei até com o Alfredo. O Alfredo não tinha companhia para cantar. O Alfredo, vamos ver. Querido. Fui, cantei com ele, né? Matei, Deus que me perdoe, mas matei de novo os Mamonas Assassinas, porque a música ficou horrível, né? Mas enfim, tivemos o bar e agora continuamos com o chopp.
Nós temos, daí depois, né, o Hatware, daí a gente começou a trabalhar com o Brahma, o Stella, nós temos o Brahma, o Stella, o Skin, Kaiser, Heineken. A nossa empresa, ela fornece tudo que é tipo de bebida. Se tem um evento e as pessoas querem água, refrigerante, drink, tudo a gente tem, a gente fornece, a gente vai e monta e eles não precisam se preocupar com a bebida. E com certeza vai junto aquela moça que faz os drinks A, maravilhosos. a, a moça, aquela que faz os drinks maravilhosos, a moça que ela também excelente. Também Não, excelente. assim, ó, nós chegamos a uma conclusão assim, ó, porque as pessoas me convidavam para fazer drink, e às vezes é para fora, né, é para lugares assim que eu teria que ir sozinha. E geralmente as festas é de noite, Sim. é à noite. Daí eu voltava muito tarde, sozinha. Então nós chegamos a uma conclusão. A pessoa, se ela quer os drinks, a gente fez uma venda casada. Para ter os drinks tem que pegar o chopp ou pegar cerveja, nossa, que daí o Lê vai junto comigo, Tá. fica mais fácil, né? A gente trabalha, daí Vocês nós Nós dois, trabalham junto e trabalhamos. aí a gente facilita. trabalha junto. É. Perfeito. E, e os drinks são bons mesmo. O pessoal vai lembrar quem já foi na lounge ou já É, tomou os drinks feitos pela Adriana, são é. perfeitos e com certeza uma das coisas que chamou também a atenção é que não tinha os drinks ainda em julho e É. foram aumentando cada vez mais. Então o pessoal chegava, o Aperol não existia na época, a Pina Colada também o pessoal tomava, mas ali surgiu mais. Então, não que eu ia É. seguido, né? Mas Todo eu sabia cardápio. todo o É, cardápio. Aham. tinha um mojito, os drinks, assim, era uma coisa, assim, que eu gostava muito de fazer e gosto de fazer, porque teve um médico uma vez no bar e tomou todos os drinks, e eu fazia o mojito, eu fazia as caipirinhas de morango, de maracujá, de abacaxi, todas as caipirinhas eu tinha, e ele tomou todos os drinks, me chamou e perguntou o que que eu colocava nos drinks? Eu digo, olha, o xarope, seria, né, o xarope comprado, eu não compro, eu faço em casa, são todos caseiros, eu disse para ele. Os xaropes são todos caseiros. O hortelã é um xarope caseiro. Aí, o que que vai no mojito? Vai xarope de hortelã, vai limão e vai rum. E ele disse para mim, tu não faz drink, tu faz remédio. E era remédio mesmo. E ele disse, todos os drinks que eu tomei, ele disse que nunca tomou em lugar nenhum o gosto do drink. E eu acho que era por causa dessa, sabe, de fazer em casa, sabe, de fazer com Dedicação. a Não, dedicação, de e essa, fazer os. e essa diferenciação também de não ser aquele xarope pronto, artesanal, Não, industrializado, tu tinha uma coisa tua, minha. feito, Era artesanal também. era Era artesanal artesanal também, não também. era só o show, Gostamos do mas era artesanal. artesanal. E quando a gente, agora vamos sair um pouco da bebida e vamos trabalhar um pouquinho, né? Porque tava muito bom, depois a gente vai tomar um uísque. Também tem. Tem também, né? Tem. Tem. Falar que eu descobri o uísque de canela, né? Tanto é Hum, que, não sei por que que ia tanto aquele uísque de canela. ia. Chay, a gente sabe que muitas pessoas te procuram pedindo informações. Como é que eu faço tal ponto? Como é que eu uso tal material? A loja, no fim, ela acaba tendo eventos com as artesãs. Como é que funciona? Sim. A, a loja ela virou um ponto eu acho que comercialização de produtos, eu acho que ele já tá meio, como a Adri falou, venda casada, sabe? Porque vem primeiro uma demanda, a pessoa vem com uma dúvida sobre algo, sobre o que ela quer produzir, ela viu alguma coisa na internet, ela quer saber o que é, como que faz, para ela entender mais ou menos aquilo ali. E também a gente tem aquela troca com as artesãs que já têm muita experiência, que já têm aí anos da estrada, que já têm uma formação grande e que vem trazendo esse conhecimento delas para dentro da loja. A gente já teve momentos assim de estar 4, 5 pessoas ali na bancada porque tinha uma pessoa falando sobre uma das técnicas, assim, sabe? De querer saber, aquela curiosidade, aquela vontade mesmo de aprender algo novo, de trocar ideias. Uma das coisas que eu gosto muito nesse nicho é isso. O artesanato, de modo geral, ele tem pontos assim que me chamam mais atenção e um dos mais importantes para mim é esses vínculos. Tu fica amiga das pessoas
E eu acho que no bar também, né, tem essa coisa boa, assim, tu olha para outra mesa, tu vê que a pessoa tem o gosto parecido com o teu, tu se sente bem em falar sobre aquilo, tu percebe que tem ali uma similaridade, tu percebe que a pessoa tá aberta a conversar contigo sobre aquilo. Então, a casa, né, quando a gente estava falando do nome, a casa é por isso. Pode chegar, pode conversar, pode trocar ideia, pode ensinar, pode ajudar, pode trocar contatos, pode dar uma dica. E nisso a gente viu que o pessoal estava precisando achar um lugar para parar, né? Ah, eu gostei, e daí? Vocês ensinam? Vocês, como é que vocês fazem? Vocês têm alguém? E começou essa demanda a surgir. O nosso espaço ele permite que isso aconteça. A loja, né? Quem ainda não conhece, eu convido a conhecer. A gente está na Barão do Rio Branco, 173, e é um lugar onde tem estacionamento, que é um lugar, eu digo que muito abençoado, porque poucas ruas ainda tem, né? Um lugar que tu possa estacionar. E é uma casa. A estrutura não é uma sala comercial, ela é uma casa mesmo. Uma família muito tradicional aqui, né? A Nina, como vocês conhecem, do Vitor e Nina, ela foi a pessoa que me abençoou com esse lugar, porque permitiu que eu fizesse ali coisas que gerações já viveram ali também, que foi essa troca. Ensinar, aprender, conversar, se reunir. Aquela casa foi um local de muitos encontros assim, que criou essas memórias. Então ali a gente colocou em um dos cômodos da casa, a gente adaptou e fez então uma sala de aula, para que fosse possível a gente fazer esses ensinamentos, essas trocas, essa sala que na verdade vira uma quase que uma sala da casa, sabe? Que todo mundo toma o seu chimarrão, que a gente faz ali uma mesinha com bolo, com biscoito, que daí todo mundo conta uma história. Então passa. E aquele espaço ali, ele fica aconchegante, a pessoa se permite mais, ela se sente à vontade. Então virou essa comunidade, sabe? Virou esse elo assim de ajudar também quando as pessoas precisam, recebê-las lá e ainda também poder proporcionar quando elas precisam uma nova técnica, aprender algo E o novo. pessoal que não conhece a loja, essa parte que ela fala, pessoal, é justamente onde tem as fitas, tem os tecidos e uma mesa grande no meio. Isso, E ali naquela mesa o pessoal ou vai ali para medir o tecido, vai ali para medir a fita e ali já começa a conversar. exato. Eu sei disso porque a gente vai lá e divulga também, então cada vez mais a gente vê que a casa recebe a todos. Recebe. Recebe com certeza. Adri, público-alvo hoje, como é que está funcionando? O nosso público-alvo são pessoas que querem comemorar, querem festejar, né? É formatura, é aniversário, querem estar com familiares, amigos. E, e nós gostamos muito disso porque eu não sei da tua família, mas a minha eu me criei dançando até 3, 4 horas da manhã desde 4, 5, 6 anos, porque era né, quando tinha aniversário de alguém, a gente ia, jantava na casa e um tocava gaita, outro Sim. tocava, e nós dançávamos até clarear o dia. E as crianças também, né? Então, Acompanho. então assim, a família do Lê também gostava muito, né, de festas, de se reunir também. Então, para nós, assim, é bom. É bom porque a gente gosta disso, que nem no bar a gente gostava dessa proximidade com as pessoas, como tu diz. E é bem como tu diz, Chay, as pessoas elas querem conversar. E Uhum. como eu digo assim, o nosso público é um público maravilhoso, porque tu não vê Divertido. tristeza, não existe tristeza para quem compra chopp. Quando tu chega num lugar, eu dizia isso pro Léo quando era pequeno, porque o Léo queria ser médico. E daí eu dizia, meu filho, quando a gente chegava num lugar, eu me lembro que nós fomos em Ivorá levar um chopp, porque eles já vinham há 3 dias fazendo festa e bebendo. Quando nós chegamos lá com o chopp, tinha acabado o chopp. E eles vieram nos receber numa alegria, numa felicidade. Numa Eles sede. abriram a caminhonete, eles tiraram, assim, ó, veio uns 15, sabe? Tiraram, e brincando com o Lei, conversando e dando risada, aquilo, uma alegria sem fim. E eu e o Léo dentro da caminhonete, o Léo tinha uns 12 anos.
E eu disse: Olha, filho, que profissão linda tem teu pai. E ele, melhor. Eu digo: Olha só, médico vai chegar numa casa, não vai ser recebido com essa alegria toda. E daí ele, mãe, tu tem razão. A profissão do pai é muito boa. E é, gente, é um lugar assim, ó, Muito, tu não tem tristeza para quem quer chopp. Então, assim, a gente não tem o que se queixar. Vou dar uma lida aqui nas mensagens, pessoal, que eu tô achando interessante umas que estão aparecendo aqui. Deixa eu até botar o óculos. A Giovana. É Giovana, né? Empório JC. A Adri não contou que é arteira e sapeca. Ela anima muito nossos lugares, onde ela vai já vestiu muitas fantasias. Olha só, depois tu vai ter Sim, que contar alguma coisa sobre os sim, inusitadas para animar a gurizada nos retiros e encontros. Ó, quando sim, fala né? dos. É, viu só? sim. Aqui também a Ingra parabenizando a Chay maravilhosa. Paula Regina, mulheres maravilhosas. Helene Teixeira Pipe, duas mulheres guerreiras e maravilhosas. Que lindo. O Flávio Anastácio, parabéns meninas. Que linda história, Chay. A Giovana novamente. A Giovana, né? Aham. Vai que eu Agi. troco a Gi. Vou falar a Gi que é mais Aham. prático. A Franciele Zanon, vocês são poderosas. Muito sucesso para vocês, meninas. A Obrigada. Lena Razia, eu gostaria muito de degustar os drinks da Adriana. Ah, viu só? O João Vestena, sucesso sempre para as duas empreendedoras. E aqui vai indo, o pessoal vai comentando. Legal. Que legal. A Marinês Melo, amanhã o Leandro estará no encontro do núcleo, passando as informações sobre Eu Sou Castilhense Solidário, que a Marinês já colocou aqui essa informação, que tem a reunião de vocês na quinta, né? Sim, E automaticamente é isso. que A gente legal. fala em dedicação, fala em apoio, fala em união e o propósito. Me fala um pouco do propósito. Então, eu acho que é aí que a gente percebe o quanto nós queremos isso, né? Qual é o propósito de levar uma vida assim tão corrida, né? Todas as profissões têm os seus altos e baixos, têm as suas dificuldades e facilidades, mas precisa ter um propósito, precisa ter um porquê isso, sabe? E pensando nisso, assim, a Casa Colibri, eu posso te dizer assim, ó, com toda certeza, o nosso propósito é ouvir aquilo que aquela pessoa chegou para nos dizer, seja para pedir um conselho, seja para contar alguma coisa, seja para ela conversar. Eu acho que isso é uma carência, todo mundo está sempre com muita pressa, então quando essa pessoa chega lá e a gente ouve, a gente vê que ela, sabe, isso é muito importante para nós. A Thaís trabalha bem desse jeitinho, assim, a gente dá muito certo. A gente conversa, a gente ouve, às vezes a gente dá risada ali de alguma coisa com a pessoa, sabe? E as pessoas ficam se sentindo em casa, que é esse mesmo o sentido de estarmos ali. E o outro propósito também é trabalhar com um nicho que ele, por muito tempo, ele foi riquíssimo, né? A gente não pode esquecer que quem costurou os vestidos lá das princesas era uma costureira e elas estão aí resistindo a muitos altos e baixos. Quem fazia as rendas, quem fazia as pinturas, quem fazia tudo, desde os primórdios, eram artesãs. E artesãos também, né? Os alfaiates, uma profissão lindíssima também. E é perpetuar essa arte, esse amor pelo transformar alguma coisa em algo belo, em algo que é palpável, que pode ser presenteado, é poder oferecer nesse mesmo lugar onde tu tem um produto pronto, tu também ter uma sala para te receber pessoas que querem produzir e que elas se permitem desacelerar daquela vida, elas querem ter o momento delas. Ah, deixei marido, filhos, trabalho, tudo lá fora. Agora eu tô aqui porque eu quero aprender alguma coisa, eu quero ter o meu momento. E essas pessoas, elas se entregam.
E essa entrega, ela vem de uma forma muito leve. E esse bem-estar que a gente propõe, que a gente consegue perceber, assim, como a pessoa se sente à vontade, é o cumprimento de uma meta, sabe? Ver as pessoas mais felizes no mundo com tantas coisas que nos levam a duvidar do bom, do melhor, ver essas pessoas bem, felizes, conversando, dando risada, contando uma história, olhando as gerações ali, a gente tem turmas assim que são crianças, nós já tivemos alunas de 6, 7 anos, a gente já teve aí avós, nós tivemos homens nas nossas turmas, inclusive convido a todos, não existe gênero nenhum, criar é uma coisa do ser humano. A criação nos permite, nós temos sentimentos, nós temos como colocar isso para fora, então não existe gênero. Existindo vida, tu consegue produzir, tu consegue aprender algo novo e se permitir a errar, né? Nós, a gente está sempre nas redes sociais e a gente vê ali tudo muito lindo e perfeito. E hoje é tão bom tu poder aceitar que tu errou, que tu desmanchou e tu vai fazer de novo, que tu pode fazer de outra forma, que se eu não aprendi essa técnica, tem tantas outras. Então eu posso estar nesse lugar e saber que eu tô bem aqui, errando ou acertando, eu sei que eu tô bem. Então o nosso propósito enquanto existir Casa Colibri, vai ser sempre esse: olhar o bem-estar do outro e entender que a gente está fazendo um bom trabalho. E com certeza, pessoal, até uma vez eu falei para a Chay, no nosso tempo, né, Adriana? A gente fazia datilografia, o meu, aham. A gente fazia datilografia na finada Dona Dinorá, lá perto do Clube União. E eu, esperando o pessoal liberar as máquinas para a gente fazer a aula, Sim, eu aprendi com ela a fazer tricô. E sim. para te ver uma coisa que na época, nunca, só as gurias fazem, não. Uhum. Sentei com ela, ela foi me ensinando os pontos ali, fomos trabalhando. As minhas mantas na época, que a gente fazia a manta para Sim. usar. Hoje o Uhum. pessoal compra a maioria das mantas prontas, né? Eram feitas por mim. Então, a gente vê assim aquela dedicação que tem o profissional e tu vê, tu tá criando aquele ali e sabendo, errou um ponto, Satisfatório. volta, é muito bom. Mas tudo depende de experiências, né, Adri? Quais são as experiências que tu pode nos falar nesse período que tu já está trabalhando junto à The House? Ah, Luiz, ela falou agora aqui que, né, as costureiras, né, antigamente, eu sempre digo assim, ó, hoje a Silvia da Sicredi, ela nos deu uma palestra e ela falou uma coisa muito importante, assim, que eu acho que eu guardei vou guardar pro resto da vida. Ela disse que cada vez que a gente estiver num bar, que a gente estiver num lugar, numa festa, que a gente estiver tomando um chopp ou tomando um drink, que a gente tem que abençoar, né? Se lembrar das nossas antepassadas, né? Se a gente está aqui hoje, se nós estamos aqui hoje contigo, foi porque elas passaram muita coisa por nós. Elas, na época, elas não votavam, elas não podiam sair de casa, elas não podiam trabalhar. O que restava para elas era esse trabalho, era tricotar, costurar, Trabalhar, né? quando os maridos deixavam, né? Quando os pais deixavam, porque tinha épocas que, teve épocas que a gente sabe porque as minhas tias, a minha mãe, né? eh, por exemplo, se a minha mãe, eu me lembro, eu era pequenininha, eu me lembro dela lavando roupa no rio, Eu lembro da minha mãe também. entende? Então Assim, ó, vai pra longe, né? são coisas em que a gente, como é o mês de março era o dia, né, era o mês da mulher, ah, isso a gente, nós hoje em dia a gente não está dando valor para elas, porque hoje em dia também tem muita mulher assim, ó, se perdendo, não se perdendo, mas tem muita mulher assim não se dando o valor que tem, né? E elas lutaram muito para a gente chegar aonde a gente está hoje, né? Então, graças a elas. E as experiências, assim, ó, que eu tive, assim, e não é só com as mulheres também, é os nossos ancestrais, porque nós também tivemos pais, nós tivemos homens nas nossas famílias, nem, não digo todos, mas a maioria, tiveram homens que o pai era um pai que dizia, estude para não ter que depender de homem, tu tem que ter o teu serviço, tu tem que trabalhar, e para te arrumar um emprego, tu tem que ter estudo. E ele nos criou assim. E, por exemplo, com a empresa, né, ele abriu
uma peça dele lá para nós colocar, né? Nós fazer o bar, nós colocar o mini mercado, desculpa. Então, assim, ó, são homens que aparecem na vida da gente que vão nos empurrando para cima também, né? Abrindo Por caminho. exemplo, quem carrega o chopp, quem monta o chopp, é tudo Lê, né? Se eu tô em casa lá e chega alguém, eu até ajudo a carregar e tudo, mas quem monta, quem faz é ele e o Léo. O Léo, quando veio de Santa Maria, também trabalha direto. Então, assim, ó, são eles que nos impulsionam também, né? Então, o que que eu vou te dizer dessa experiência, assim, ó, durante toda a trajetória, a gente já pega experiência de várias coisas. Por exemplo, assim, nós estávamos numa festa, eu fiz os drinks e o Lê estava colocando chopp, daí nós arrumamos os garçons, né, que nos pediram para arrumar 5 garçons, e tu já sabe, tu vê lá um olhar lá de alguém que está sentado, ele quer alguma coisa, fulano, sabe? A gente já faz assim, sabe? Já, até os garçons já conhecem a gente, porque ele te olha, tu sabe, já sabe o que tu diz. Combina. E assim, por exemplo, para servir o buffet, sabe? Tem muita gente que vai e faz, mas ela não sabe como servir. Aí, por exemplo, o Lei, que tem mais experiência do que eu sobre isso, ele já olha e já vê o que que vai no início, o que que vai, sabe? Ele já vai lá e organiza e ajuda todo mundo. Então, assim, ó, é essa experiência de tu se antecipar antes da pessoa, sabe? Antes do cliente querer, né? O cliente pensou, tu já tem que saber o que ele quer. Porque se ele paga, por exemplo, para colocar drinks, ele não vai ficar lá, sabe, vendo se está gelada. Essa é uma responsabilidade nossa. Com É a certeza. mesma coisa do buffet. É a responsabilidade do buffet saber, né? Se a comida vai estar quente ou se vai esfriar. Então, as experiências que a gente pega, não é só uma ou duas, tudo é experiência, tudo é aprendizado. Todo lugar que tu vai, tudo que tu tem. E nós, como já tivemos várias empresas, né, assim, vários ramos de atividades, muita coisa a gente sabe, assim. Então, isso não vai se apagar. Isso são coisas que a gente vai levar pra gente, porque é só trabalhando. E outra coisa também, assim, ó, que a gente fala muito, é que não adianta tu botar um negócio. Tu bota um negócio e tu bota uma pessoa lá. E daí tu vai lá uma vez por dia, tu vai lá contar o dinheiro, tu vai lá ver o que deu, o que saiu. Tu tem que estar junto. O negócio é teu, é tu que tem que estar lá. Porque a outra pessoa, ela pode ser a melhor pessoa do mundo, ela não vai fazer como tu, ela não vai ter a autoridade de tomar uma decisão, né? E tu tá lá, se tu tiver que tomar uma decisão, tu vai tomar, ou tu troca, ou, né, ou busca outro, ou estragou uma chopeira, tu vai lá buscar outra, né? Um barril veio com problema, tu troca por outro. Isso o funcionário não vai poder, não vai saber. Essa decisão tem que Essa ser do decisão tem que proprietário, ser não. com o proprietário. O proprietário tem que estar sempre em cima, né? Tem um Bem, ditado, né, que os olhos É os olhos não veem, o coração não sente. não é Não, é O o olho do olho do dono olho dono do que dono engorda o é. olho. engorda o dono. Então, é assim, não é uma coisa de querer estar em cima do funcionário, é para ajudar, é para trabalhar junto, né? Se ele trabalhar junto, ele ensina o funcionário como você faz também. E outra coisa, assim, ó, tu tem que saber fazer, para te poder pedir que os outros façam, para poder Ah, ensinar como. Tem que Se tu não explicar bem. souber fazer, como é que tu vai ensinar uma pessoa, né? Se tu não sabe fazer o teu serviço, o teu negócio. Vamos mandar um abraço então para Priscila Miller, que está acompanhando, a Adílio Ribeiro, que grandes amigas, empreendedoras, líderes da comunidade, parabéns, ele está dizendo aqui. E eu vou parabenizar vocês, já estamos passando do horário também. É empolgante, a gente vai conversando, vai conhecendo cada vez mais vocês, mas nós temos um horário, menino. Meninas, então, Tem. eu agradeço a participação de vocês. Vocês querem deixar alguma mensagem rápida? agradecer, né, esse momento leve, descontraído, para as meninas do núcleo, né? Deixar esse recado para quem ainda não veio no podcast. Fiquem bem tranquilas, né? O Negrinho é super legal, a gente fica bem confortável, então não vai ter, não vai dar o friozinho da barriga, vai, mas a gente vai devagarinho e dá tudo certo, né? Agradecer aos clientes, né? As pessoas que acreditam, que entendem que é um trabalho construído dia a dia, é um sonho realizado, mas é um trabalho muito sério, com responsabilidade, é feito com muito amor, com muita dedicação. E a gente sempre busca trazer, né, o melhor, aquilo que o nosso cliente busca. Por isso, então, essa troca
sabendo o que eles precisam e sempre buscando trazer isso na mão do nosso cliente o mais rápido possível. Agradecer a família também, né, que é a base de tudo. Um abraço também para Marilu Melo, ótima entrevista com as meninas. Isso aí, nem é uma entrevista, é um bate-papo aqui nosso, né? É, Adri, Negrinho, muito obrigada, né, por esse espaço, por essa oportunidade. As mulheres empreendedoras também, gurias, é muito legal. Show! é, Agradecer também, né, a nossa família. Dizer também, assim, que por mais que eu brinco, né, que não existe pessoa que toma chopp e não é triste, são todas pessoas alegres, mas o nosso trabalho é um trabalho muito comprometido. A gente passa de final de ano, onde por exemplo, a Ambev, ela tem muito pedido final de ano e muitas vezes ela não entrega chopp, dá certo transtorno, porque as pessoas às vezes já nos encomendaram e o chopp tem uma data de validade. Então a gente não pode comprar, por pode exemplo, ter estoque, né? não pode ter estoque, então aqui tem que estar sempre girando. Então, final de ano geralmente dá transtorno porque a Ambev não entrega, sabe? E daí as pessoas a gente tenta colocar outro chopp, às vezes as pessoas não querem, às vezes, né, ficam chateada, mas não é culpa nossa, é que a gente, né, a gente depende da Ambev, não adianta, né? E agradecer aos clientes também, né, que se não for os clientes, nós não temos negócio, né? E muito obrigada por esse espaço, por você estar aqui, nos dar essa chance. Não, eu que agradeço a parceria de vocês por estarem conosco. Agradeço o Rafael, que sempre dá essa força para nós. Às vezes fica um pouquinho além do horário, mas a gente precisa complementar sempre. Thaisa, aparece ali só para o pessoal ver que tá, hein? Pode aparecer. venho aqui pra Vem na gente frente já aí, ó. Pode ir bem ver na se frente. Vê enxerga. se tu te enxerga. Ah, ali a Thaís. Tá. É, estamos ao vivo, então, também no Insta da Loja Colibri. Muitas mensagens aí, eu estava vendo, tá bastante. Ah, e todo o pessoal que participar e mandar recado até sexta-feira nesse podcast, quase que eu falei live, nesse podcast, vai ser sorteado, então, 1h30 sexta-feira, o presente que está ali na caixinha, que eu mostrei para vocês no início, e os 10 litros de chopp. Me não esqueçam de me convidar para o chopp. Eu posso dar só mais uma. Pode. Mandar um beijo, um abraço para a turma das Sobras, que é a turma da igreja, uma turma. É uma turma da igreja que eles estão me mandando mensagem desde a meia tarde. Tá, mandar um beijo para eles e muito obrigada. Daqui a pouquinho eu vou estar aí porque nós temos uma janta daqui a pouco. Olha, então, tem mais a Jaqueline Pegato, a Rosa Goulart, Helena Teixeira Pipi, a Marilene, parabéns, guria. E é isso aí. É o que a gente faz, é trazer aqui para a comunidade castinense um pouco mais de Júlio de Castilhos, para a região também. E eu agradeço a todos vocês pela credibilidade do trabalho. São 21 anos do Galera na Net. Teremos esse sorteio, então, na sexta-feira, 1h30. A Chay vai me lembrar, né, Chay? E a gente vai fazer o sorteio lá na Casa Colibri. E o pessoal vai acompanhando aí, ok? Vão comentando, né? Vão comentando, vão curtindo, vão compartilhando, E vamos chopp também tu vai fazer lá também? junto lá, tudo lá. Até se tu pudesse ir até lá, não sei como é os horários na prefeitura, mas 1h30, se ficasse bom pra ti ir lá, a gente poderia fazer esse sorteio. Ela fica, tá tranquila, tá bem na hora. Olha, Ela sai, pra ela. ela é tranquilo, né, Pra então? ela é Pra tranquilo. ela Mas é então tá aí, tranquilo. pessoal. Vamos torcendo, vamos curtindo aí. Parabéns pelo teu trabalho, Thaisa. E cada vez mais, então, a gente vai levando o Júlio de Castilhos para o mundo através do nosso podcast agora no Face. Dentro de 1 hora vai estar no YouTube e também no Spotify, ok, pessoal? Eu ia mostrar a página, mas já estamos adiantado, então o pessoal acessa www.galerananet.com.br. Estão vendo agora novas notícias, novo formato do Galera na Net e estamos também começando a colocar os podcasts lá. E logo, logo teremos a TV Galera na Net, ok? Boa noite a todos. Obrigado a todos pela presença, meninas. Agradeço a parceria de sempre. Minha colega de Canva, minha colega de inteligência artificial. E é isso aí, gente. Por isso que eu digo que ela estudou comigo. De Então, pedal, vai começar? Muito bem. A tá. filha dela fez todo o pedal que nós participamos. Mas a mãe não 2017. aguentou e sumiu. Tô aí, ó, do caminho. Valeu então, pessoal. Uma boa noite a todos.